Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos a apresentação do tema Seleção de Parentesco. Apresento eu, o grupo. Prazer, Armando, Bruno, Henrique, Jefferson Henrique, José Roberto, Renato Oliveira, da matéria do professor Danilo Pinhal. Olá, escolhemos fazer para essa apresentação um formato de entrevista entre 2 produtores de uma revista científica e 3 professores pesquisadores da área de biologia evolutiva. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live do canal da revista Ciência em Foco. Essa live será apresentada por mim, Renato Neves, jornalista científico e editor-chefe da revista, e também pelo meu colega e chefe, o entrevistador e diretor-geral da revista Ciência em Foco. Bem, fiquem à vontade para enviar mensagens no chat com dúvidas ou comentários. Nós iríamos gostar muito. E também pedimos que compartilhem a live nas redes sociais, sigam as páginas da revista, se inscrevam no canal do YouTube e ativem o sininho para não perder as novidades do canal. Na live de hoje, vamos abordar um assunto relacionado com a biologia evolutiva, envolvendo um comportamento presente em algumas espécies. E para nos explicar sobre esse tema, temos aqui 3 convidados muito importantes. Eles são professores, pesquisadores, cientistas renomados da área de biologia evolutiva. São eles: Bruno Munhoz, PhD em Comportamento Animal pela Universidade de Oz. Professor Jefferson Pereira, doutor em Ecologia Geral pela Universidade Federal de Asgard. E professor José Tavares, doutor em Genética pela Universidade Federal de Catapimba. E agora passo a palavra para o professor Dr. José Tavares, que irá introduzir o tema para nós. Primeiramente, antes de tratarmos deste mecanismo em si, é importante salientar algumas considerações iniciais, como as interações entre os indivíduos. Bom,
Primeiro temos que considerar que quando existe uma interação entre dois ou mais indivíduos, nós os classificamos como indivíduo agente, aquele que pratica uma determinada ação, e o indivíduo receptor, aquele que sofre as ações do indivíduo agente. Partindo disso, podemos encontrar 4 possíveis resultados dessas interações na natureza. A primeira delas é a cooperação, que talvez seja a mais comum observada. Este tipo de interação, também conhecido como mutualismo, ocorre quando as ações de um indivíduo geram benefícios para todos os outros indivíduos envolvidos. Como, por exemplo, podemos citar os peixes, que se reúnem em cardumes para se defender contra predadores. Esta sincronia dissolve os indivíduos em uma massa homogênea que confunde o predador, impedindo que ele foque seu ataque em um indivíduo em particular. Outro exemplo clássico quando pensamos em cooperação seriam as formigas. Seu comportamento cooperativo é extremamente eficiente na busca, no transporte e armazenamento de alimentos, como na reprodução e na defesa de seu grupo. Este comportamento muito comum em insetos himenópteros está envolvido com a questão da eusocialidade que trataremos mais adiante. O próximo tipo de interação trata-se do egoísmo. E o que falar dessa interação, não é mesmo? Trata-se de quando o indivíduo agente é beneficiado, enquanto que os receptores são prejudicados. E qual espécie vocês acham que é a campeã em termos de egoísmo, hein? Tempo, 5 segundos. Se vocês pensaram na espécie humana, parabéns, vocês acertaram. O despeito é o próximo tipo de interação a ser tratado. Esta interação é caracterizada quando os comportamentos ou ações do indivíduo agente geram prejuízos tanto para todos os indivíduos envolvidos como para ele mesmo. Porém, esse tipo de interação, se ele realmente existe, é extremamente raro na natureza. Mas por que ele é tão raro assim? Bom, a explicação mais plausível seria que quando um alelo, que confere uma característica que resulte em perda de aptidão, tanto para o agente quanto para o receptor, seria eliminado rapidamente pela seleção natural. Pode-se sugerir que um agente despeitado poderia prevalecer se o custo que ele impõe ao competidor fosse maior do que o custo que ele mesmo sofre. Ou seja, o agente poderia prevalecer se ele sofresse menos com suas ações do que os receptores que as sofrem. Talvez na natureza essas relações ocorreriam de maneira oposta. O agente acaba sendo o maior prejudicado em virtude das suas ações. Creio que agora chegamos a uma parte crucial para o entendimento da teoria de seleção de parentesco. A peça-chave dessa teoria seria o quarto e último tipo de resultado possível das interações entre indivíduos, a questão do altruísmo. Mas o que é uma interação altruísta? O altruísmo nada mais é quando o indivíduo age em sacrifício para beneficiar o indivíduo receptor. Mas espera aí, eu ainda não consegui entender. Tá bom, vou dar um exemplo para vocês. Imagine que você está passando por uma casa em chamas e ouve uma criança gritando por socorro. Logo, você entra na casa no meio das chamas e, mesmo com diversas queimaduras, você consegue salvar a criança, pondo a sua própria vida em risco. Pronto, você acaba de praticar o altruísmo. A questão do altruísmo é um ponto essencial para o entendimento da seleção de parentesco. Agora, ouviremos com o Dr. Bruno alguns exemplos de altruísmo que são comuns na natureza. Tem bastante exemplo que a gente possa estar falando aqui. Isso é muito comum no mundo das aves, tá? As aves, e isso já faz um bom tempo que é de conhecimento da biologia, são seres bem altruístas. E um desses exemplos que eu posso estar falando aqui para vocês é o caso do abelharuco, ou papa-abelha, que é esse pássaro bem colorido que a gente está vendo aí no slide. E qual comportamento que esse pássaro tem que torna ele bem interessante para o nosso tema, que torna ele bem altruísta? Essa espécie de pássaro, eles têm como característico o abandono tardio do ninho. E o que isso significa? Significa o seguinte, que quando atinge a maturidade e a idade reprodutiva,
Os filhotes, eles não abandonam o ninho, como seria o normal de outras espécies. Ele permanece no ninho e ajuda seus pais na criação e proteção da próxima ninhada. E é aí que está o altruísmo dessa espécie, ou seja, a ave ela sacrifica algumas chances de reproduzir para que a ninhada possa vir a se desenvolver com sucesso. A ave ajuda a tomar conta do ninho enquanto a ave mãe procura alimento, por exemplo. Ela ajuda a proteger o ninho contra os possíveis predadores e tudo isso para tentar fazer com que aquela ninhada sobreviva. Se a gente for parar para pensar, é muito interessante esse comportamento, é bem bacana mesmo. Um outro exemplo bem interessante que a gente possa estar vindo falando aqui é o caso dessa mãe-polvo. É um polvo da espécie Granaledone borepacífica. É um animal que vive nas regiões mais profundas do Oceano Pacífico. E o que ele tem de bem interessante com relação ao tema da entrevista é o comportamento bem altruísta também. Talvez um dos mais altruístas de todo o reino animal. Nessa foto aqui a gente observa a espécie, nessa outra aqui um pouco mais ampliada, a gente observa os ovos da espécie. E o que tem de tão curioso nessa espécie de polvo é o seguinte: a mãe fica basicamente cerca de 3 a 4 anos e meio cuidando dos ovos, cuidando dos seus filhotes. Os pesquisadores, né, que foi realizado todo um projeto de pesquisa acerca desse polvo, eles observaram, eles mergulharam no local onde o polvo estava umas 18 vezes. E todas essas 18 vezes eles observaram que a mãe do polvo sequer havia saído do lugar, nem mesmo para se alimentar. Eles observaram ali no entorno do polvo caranguejos, alguns outros espécies de animais, e a mãe polvo sequer se mexia, sequer ela tentava pegar os caranguejos para se alimentar, né? Aí depois, através de outras análises, eles descobriram que quase todas as mães polvos dessa espécie morrem quando os ovos eclodem. Então, o que a gente analisa de tudo isso é que essa espécie poderia não ter tido o sucesso de se perpetuar na natureza se não fosse esse sacrifício materno da mãe polvo. E isso, em termos evolutivos, é bem interessante. Dá para a gente pensar que o que importa para a natureza é a reprodução da espécie, independente de qual meio ou forma isso vai acontecer. Um outro caso que a gente possa estar citando aqui também, agora falando de um mamífero, a gente tem o cão da pradaria. O cão da pradaria é um animal que vive em colônia, ou seja, ele vive em bandos, e alguns estudos com esses animais perceberam que eles emitem diferentes sons de aviso para seus companheiros. Um exemplo, se uma águia for vista, um deles emite um som de perigo para os outros cães, e isso permite com que eles consigam se esconder. E isso é um sistema bem inteligente mesmo, de interpretação e execução sonora. Só que tem um porém. Quando ele avisa, ele atrai a atenção da águia para si e acaba sendo predado. É como se de alguma forma eles entendessem que para a natureza é mais vantajoso morrer um deles do que vários. Isso é bem bacana mesmo. E dentro dos aracnídeos, essa espécie de aranha, uma espécie da África do Sul chamada Stegdophytus lineatus, é bem bacana também. Elas vivem em comunidades com uma grande quantidade de aranhas, e com isso elas acabam dividindo algumas tarefas de cuidado com a prole. Ocorre muitas vezes até uma divisão de alimento entre elas, o que é bem raro no mundo animal. E o que é mais interessante ainda é que quando seus ovos realmente eclodem, elas começam a produzir um líquido nutritivo para alimentar os filhotes. É um processo bem intenso e no final, quando ela já não tiver mais nenhum recurso mesmo, ela vai começar meio que se liquefazer. Ela vai começar a se tornar um líquido. Ela vai se fluidificando, né? Seu próprio corpo vai se fluidificando para que os filhotes tenham com que se alimentar, até que consigam de fato a sua própria comida. Ou seja, ela acaba meio que dando sua vida em prol da prole. Aqui um outro exemplo agora entre os morcegos
Os morcegos são espécies que eles ainda não se sabe exatamente o porquê, mas eles são espécies que não aguentam ficar muito tempo sem comer, sem se alimentar. E seus companheiros, de alguma forma, eles sabem disso. E quando eles saem para caçar à noite, muitos acabam não conseguindo a quantidade de alimento que realmente precisa. Então, aqueles que conseguiram o alimento na caça, eles regurgitam, eles vomitam, eles colocam o sangue para fora, para que os que não conseguiram possam se alimentar. Essa relação já está bastante documentada já na biologia, é algo que já se sabe há um bom tempo. Isso faz também com que a taxa de mortalidade da espécie caia muito. Alguns estudos observacionais, eles sugerem que 4 em cada 5 morcegos morreriam por ano se não houvesse essa cooperação. E com essa cooperação, a taxa cai para 1 em cada 5 morcegos. É por aí que a gente já começa a perceber, observar a importância da cooperação no mundo animal. Essa espécie, no caso, ela já não teria tanto sucesso de sobrevivência se não houvesse essa cooperação. Conforme vimos, o comportamento altruísta gera benefícios a outros indivíduos, enquanto o indivíduo agente é prejudicado. Mas, por que ele seria prejudicado se, de certa forma, está ajudando os outros e, na grande maioria das vezes, os outros são indivíduos de sua própria espécie? O indivíduo agente estaria sendo prejudicado em termos de sobrevivência e em termos reprodutivos, uma vez que colocaria sua própria vida em risco para garantir a sobrevivência dos outros e também de suas futuras proles, e não a sua própria prole. A título de comparação entre polos opostos, se, no egoísmo, o indivíduo agente é beneficiado e no altruísmo, o indivíduo agente é prejudicado, qual dos dois comportamentos é, de certa forma, entre aspas, mais interessante para a sua sobrevivência e para que tenha um sucesso reprodutivo maior? Aparentemente, o egoísmo é um comportamento mais interessante e que favoreceria a perpetuação de uma determinada espécie. Mas, se uma ação altruísta gera prejuízos que podem pôr em risco a vida do agente para beneficiar o outro, por que existe altruísmo na natureza? E por que o alelo que confere uma característica altruísta a um indivíduo ainda não foi eliminado pela seleção natural? Será que poderia haver alguma vantagem evolutiva em manter o alelo altruísta na natureza? Mas então, como poderíamos explicar a presença do comportamento altruísta na natureza? Visto que, para o próprio Charles Darwin, a presença deste comportamento parecia fatal à sua teoria evolutiva por seleção natural, visto que a mesma não poderia, ou ao menos nem deveria, favorecer um alelo que resultasse em um comportamento prejudicial à sobrevivência e à reprodução do indivíduo que o possui. Portanto, a partir desse pressuposto, o comportamento altruísta aparentemente não poderia ser considerado uma característica evolutiva favorável. Então, para tentar sanar essa lacuna, foi criada uma teoria variante da teoria da seleção natural de Darwin, denominada seleção de parentesco. Essa teoria diz que a seleção natural poderia sim favorecer alelos que fornecem características que diminuiriam a aptidão de um indivíduo que o possui, porém, em troca da sobrevivência e o sucesso reprodutivo de parentes mais próximos. E então, pessoal, como seria e qual seria a vantagem de se sacrificar em benefício de um parente próximo? Com tudo aquilo que pesquisamos e sabemos, qual é a sua teoria? Para o Wallace e para o Darwin não foi possível explicar o altruísmo porque eles ainda não tinham conhecimento da genética. Eles não sabiam da relação gênica entre os organismos e a contribuição dos gametas.
Foi só após a descoberta do trabalho do Gregor Mendel que surgiu uma teoria mais moderna para a evolução, que leva em conta a genética aplicada. Hoje essa teoria é conhecida como síntese moderna da evolução. Para ficar mais claro, vamos tentar explicar o que é grau de parentesco. Por exemplo, segundo a distribuição dos gametas, eu tenho 50% do material genético da minha mãe e 50% do material genético do meu pai. O mesmo vale para minha irmã. Porém, o material genético que eu carrego não é exatamente o mesmo que ela carrega. Mas somando as partes, minha irmã e eu compartilhamos 50% de todo o material genético. No caso de meio-irmãos, isso cai para 25%. E já no caso de primos, isso cai para 12,5%. Tem uma frase célebre de um pesquisador chamado John Haldane, que ele diz: eu daria a minha vida por 2 irmãos ou 8 primos. Do ponto de vista evolutivo, isso é preservar 100% do genoma. Nos casos de animais que vivem em bando, como leões, o altruísmo tende a acontecer com mais frequência. Porque, como eles vivem em bando, eles compartilham mais material genético. E isso faz sentido se sacrificar um pelo outro. Mas e quando o grau de parentesco não é tão próximo? E aí? O biólogo evolucionista inglês William Hamilton, ele propôs um modelo genético onde ele tenta explicar essa relação de altruísmo. Se chama a regra de Hamilton, onde diz que B vezes R menos C tem que ser maior que zero. O B significa o benefício evolutivo, o benefício evolutivo do altruísmo. O R significa o coeficiente de parentesco ou grau de parentesco, que eu expliquei no outro slide, que, por exemplo, no meu caso e da minha irmã, esse coeficiente seria de 50%, ou de 1/2. No caso de primos, esse coeficiente seria de 25%, 1/4 e assim por diante. E C é o custo para o agente em questão. No caso das abelhas, por exemplo, esse custo é bastante alto, porque a abelha ela defende com a própria vida a colmeia, né? Pois quando ela ataca alguém, ela libera o ferrão e isso acaba levando à morte. Então, partindo da regra do Hamilton, se o resultado for maior que zero, nós temos a aptidão inclusiva, que ele divide em duas, a aptidão direta e a aptidão indireta. Para ficar mais fácil, eu vou dar o exemplo com um bando de leões. Supondo que num bando de leões existem 3 fêmeas, a fêmea A, a fêmea B e a fêmea C. A reprodução direta, ela diz respeito exclusivamente à capacidade de reprodução da fêmea A. Já a reprodução indireta, ela diz respeito à capacidade de reprodução do resto do bando, das outras fêmeas, B e C, em decorrência da ação da fêmea A. Por exemplo, a fêmea A saiu numa caçada sozinha em uma ação altruísta que colocou a vida dela em risco para trazer alimento para todo o resto do bando. Com esse alimento, com essa ação de altruísmo da fêmea A fêmea B e C podem se reproduzir, tem alimento. E vice-versa, assim, todas elas contribuem para o bando. Então, quando há essa relação de reprodução, devido aos atos altruístas dos membros do bando, isso diz respeito à aptidão indireta.
Olha aqui, vejamos, temos uma pergunta no chat de alguém que está nos assistindo agora. Deixa me ver aqui. É o senhor Voldemort. Ele está perguntando se esse tema sobre o altruísmo, a seleção de parentesco, ele se encaixa dentro da vida em comunidade, né, em sociedade dos insetos sociais, por exemplo, né, que é chamada de eusocialidade. Professor Bruno, o senhor poderia explicar isso para a gente? Eusocialidade seria a utopia do ser social, o termo usado para descrever sistemas sociais que possuem sobreposição de geração, cuidados cooperativos com as proles, castas especializadas de indivíduos não reprodutores. E para ilustrar um pouquinho, né, os tipos de insetos onde esse tipo de organização é mais encontrado, né? Então a gente encontra a eusocialidade nas vespas, nas formigas, nas abelhas. É bastante comum esse tipo de organização nesses tipos de insetos. E para a gente entender como é que funciona toda essa geração de indivíduos dentro desse tipo de sociedade, eu vou estar falando um pouquinho dessa teoria, que é a teoria da haplodiploidia. Ela foi uma teoria proposta por William Hamilton em 1972. Né? Ele foi um filósofo escocês e ele propôs o seguinte: ele propôs que a genética desses indivíduos fazia com que eles se organizassem dessa forma. E é por isso que em uma colmeia, por exemplo, a gente observa que a abelha operária ela acaba tendo uma tendência em não se preocupar com a reprodução, com a sua própria reprodução. Ela é uma fêmea estéril, ela não se reproduz. Então, o que ela acaba fazendo? Ela acaba executando dentro da colmeia outras funções, como, por exemplo, busca por alimento, ela acaba protegendo a colmeia, ela acaba ajudando a abelha rainha na questão da alimentação, ela acaba ajudando a abelha rainha na questão do cuidado com a prole. Bom, então, agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre a teoria da haplodiploidia, né? E o que ela conta pra gente? Ela conta o seguinte, que o sexo do indivíduo vai ser determinado exclusivamente pelo número de cromossomos que o indivíduo possui. Um exemplo para facilitar um pouco. O macho na colmeia, que é o zangão, ele é um indivíduo haploide, ou seja, ele tem apenas um lote de cromossomos, que seria 16. A abelha rainha, que é a fêmea, ela tem 2 lotes de cromossomos. Aqui para facilitar um pouquinho, a gente vai ter um esqueminha aqui ao lado, no slide. Então, como é que a gente pode explicar um pouco melhor isso? O macho, ele é um indivíduo haploide, certo? Ele, por mitose, ele dá origem a um gameta haploide também, um N. A fêmea, que no caso aqui seria a abelha rainha, que é a única fêmea fértil dentro de uma colmeia, ela realiza o processo de meiose, ou seja, ela é 2N, ela dá origem a 2 células N, 2 células haploides. A junção do óvulo da fêmea com o espermatozoide do zangão dá origem a uma fêmea. A origem do óvulo e do gameta do zangão vai dar origem, então, a uma abelha operária, a uma abelha estéril, né? Mas acontece uma outra coisa aqui. O zangão, ele tem que vir de algum lugar. Ele não nasce do nada, certo? O que acontece? Uma outra célula, um gameta da fêmea, ele pode ter 2 destinos. Ele pode se juntar com o gameta do zangão ou, por mitose, ele pode dar origem ao zangão. Ou seja, as 2 células da fêmea originada por meiose, que são células haploides, elas podem se juntar com o gameta do macho e dar origem a uma abelha operária, ou ela pode também seguir outro destino. Ela pode, por mitose, formar um zangão.
E aí todo esse processo caracteriza a teoria da haplodiploidia. E é importante a gente entender que o fator genético ele influencia diretamente no comportamento desse tipo de sociedade, né? Mas existem outros fatores que acabam contribuindo para que todo o processo de sociedade se concretize, que ele ocorra, né? Alguns fatores são o intercruzamento múltiplo dentro da colmeia, ou dentro do formigueiro. Nem sempre as abelhas operárias elas são filhas da mesma abelha rainha, o que pode inclusive atestar aqui para a gente que dentro de uma colmeia pode haver 2, 3, até 4 abelhas rainhas, né? E uma coisa que é importante frisar aqui, que uma espécie, ela sendo haplodiploide, não significa necessariamente que ela seja uma espécie social, tá? Isso não é uma garantia, não são sinônimos. Existem espécies que são eusociais, que não são haplodiploides, e o inverso também é verdadeiro. Teve um pesquisador chamado James Hunt, que ele estudou a árvore genealógica dos haplodiploides e ele foi percebendo que a questão da eusocialidade ela estava associada a indivíduos, né, a seres que construíam ninhos bastante complexos e que cuidavam de larvas, né? Um exemplo aí seria a formiga. E já que o tema da entrevista ele trata bastante da questão do altruísmo, como é que a gente observa, como é que a gente pode perceber essa questão nas formigas, por exemplo? O fato das operárias dedicarem seu tempo para cuidar de proles que não são suas, isso já demonstra uma atitude altruísta, né? E lembra lá que na questão da teoria haplodiploide, que dizia pra gente que o fator primário da eusocialidade seria o fator genético, nesse caso já não é tanto assim. A gente tem que considerar o fator C e B, que no caso seriam as formigas, que são os agentes que promovem o altruísmo, e no caso também tem a questão das larvas, que são os agentes primários que recebem a ação altruísta. Então vai muito além do genético, né? Envolve mais uma questão ecológica, de relação ecológica, que vai bem além da questão de genética. Agradecimento a todos que participaram da construção desse conteúdo, da participação, das ideias, a um cumprimento ao professor responsável pela matéria que propôs o exercício. Obrigado e até mais. Uma das questões que nós preparamos para fazermos com a turma é esta: seria possível observar o comportamento altruísta entre outras formas de vida não animais, como por exemplo em bactérias, plantas ou fungos?